Thank you for listening to Depictions Media Radio. Hello and good day to wherever you are listening to us today. It is Friday, 30 April 2021. My name is Christian Lindmeier and I'm welcoming you to today's global COVID-19 press conference with a special focus on Brazil and the Americas region. Therefore, we have special guests to discuss the impact of COVID-19 in Brazil and the Americas and the actions being taken to respond. We have the Honorable Dr. Marcelo Queiroga, the Minister of Health of Brazil. We have Dr. Ciro Ugarte, Director for the Health Emergencies at the Pan American Health Organization, World Health Organization. And last but not least, Dr. Socorro Gross, the WHO PAHO representative in Brazil. Welcome. Simultaneous interpretation is provided in the 6 official UN languages: Arabic, Chinese, French, English, Spanish, and Russian, and of course today, Portuguese and also Hindi. Let me introduce the participants. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director General. Dr. Maria van Kerkhove, Technical Lead on COVID-19. And Dr. Maria Angela Simão, Assistant Director General, Access to Medicines and Health Products. Those three are in the room. We have Dr. Mike Ryan, Executive Director, Health Emergencies Program Online, and other colleagues as well. We will introduce them as necessary. Let me now hand over to the Director General for the opening remarks. Dr. Tedros, the floor is yours. Thank you, Christian. Good morning, good afternoon, and good evening. In the last couple of weeks, much of the world's attention has focused on India. And although that country remains in the grip of a severe crisis, we're encouraged by the demonstration of international support for India. At the same time, we must remember that many other countries all over the world are still experiencing intense transmission. As you know, Brazil is one of the countries that has been hit hardest by the COVID-19 pandemic. Since the beginning of November, Brazil has experienced an acute crisis with increasing cases, hospitalizations, and deaths, including among younger people. During April, intensive care units have been at almost full capacity across the country. In total, Brazil has reported more than 14 million cases of COVID-19 and more than 400,000 deaths. Cases have now declined for 4 weeks in a row, and hospitalizations and deaths are also declining. This is good news, and we hope this trend continues. But the pandemic has taught us that no country can ever let down its guard. Brazil has a long and proud history in public health, with 3 decades of investments in strengthening primary health care and progress towards universal health coverage. But the pandemic has hit Brazil's health system hard and threatens to unravel those gains. PAHO and WHO are working closely with the government of Brazil to respond to urgent needs for medicines and other supplies, such as diagnostics, oxygen, and masks, and we have helped to source tens of millions of dollars worth of medicines, which the government can now procure. Other partners, including Spain, Portugal, and private companies, have also provided donations of critical supplies. All countries will have lessons to learn from this pandemic, but there are areas where Brazil has done well in early detection, telemonitoring for patients, and the rollout of vaccines, with priority given to health workers, indigenous communities, and older people. Brazil is scaling up the domestic production of COVID-19 vaccines and has joined the World Trade Organization initiative to increase vaccine production through technology transfer. WHO and PAHO stand in solidarity with Brazil.
Last week, I had the honor of meeting virtually with Brazil's Minister of Foreign Affairs, His Excellency Carlos Alberto França, and I have also had the honor of speaking with Brazil's new Minister of Health, His Excellency Marcelo Queiroga. It's now my great honor to welcome Dr. Queiroga. Minister, thank you for joining us today. Obrigado, and you have the floor. Senhor diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom, senhora diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, doutora Carissa Etienne, senhora representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, doutora Socorro Gross, senhoras e senhores, trago a todos os cumprimentos do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É um privilégio poder dirigir-me pela primeira vez aos demais estados membros da OMS e aos jornalistas da mídia internacional que prestigiam essa conferência de imprensa. Agradeço as palavras do diretor-geral da OMS e saúdo os membros de sua equipe, em especial os brasileiros, doutora Mariângela Simão, diretora-geral adjunta para acesso a medicamentos e produtos de saúde, e o Dr. Jarbas Barbosa, diretor adjunto da OPAS. Gostaria de valer-me desta oportunidade para apresentar os principais resultados do nosso primeiro mês à frente do Ministério da Saúde do Brasil. Mas antes de passar a minha apresentação, desejo expressar meus sinceros sentimentos por todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo, e me solidarizar com seus familiares por tamanha perda. Recebi a incumbência do excelentíssimo senhor presidente da República de priorizar ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Brasil. Para isso, em nossa gestão, trabalharei prioritariamente em duas frentes. Primeiramente, me comprometi com a aceleração da vacinação em todo o território nacional. Para tanto, por meio do incremento no acesso a doses de vacinas, como na maior eficácia da distribuição e aplicação dos imunizantes. Em segundo lugar, busquei orientar a população brasileira de maneira clara e objetiva sobre as medidas não farmacológicas cientificamente comprovadas a serem seguidas no combate à Covid-19, quais sejam o uso de máscaras, a constante higienização das mãos e o respeito ao distanciamento social. Desse modo, busquei conciliar a adoção das medidas sanitárias com a necessidade de assegurar emprego e renda da população brasileira. Para todas essas ações, tive como pilar o Sistema Único de Saúde, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Como sabem, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que garante acesso integral, universal e gratuito à saúde. A Constituição Federal Brasileira dispõe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. A gestão das ações e dos serviços de saúde no território brasileiro é participativa e se dá de maneira tripartite, ou seja, entre os três entes da federação, a União, os estados e os municípios. Para isso, existem diferentes instâncias de pactuação, como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, e a Comissão Intergestores Tripartite, de cuja sessão mensal participarei logo na sequência dessa reunião com os senhores nesta manhã. Desde o início da pandemia, como governo federal, buscamos fortalecer esse amplo sistema de saúde com vistas a fazer frente
aos desafios apresentados por essa emergência de saúde pública internacional. Entre essas medidas, o Ministério da Saúde destaca a habilitação de mais de 19 mil leitos de UTI, no valor total de mais de 2 bilhões de reais. A entrega de mais de 345 mil equipamentos de proteção individual e a distribuição de mais de 57 milhões de seringas e agulhas, seguindo a determinação do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Permito-me aqui também expor que, além das medidas adotadas no âmbito da saúde, o governo brasileiro promoveu diversas políticas de apoio a setores econômicos de manutenção de emprego e garantia de renda da nossa população. O Brasil implementou seu maior programa de transferência de renda no contexto da pandemia, por meio do pagamento do auxílio emergencial, com investimento de quase 50 bilhões de dólares. O programa beneficiou quase 60 milhões de pessoas, impactando direta ou indiretamente mais de 124 milhões de brasileiros. Entendemos, no entanto, que a contenção da crise sanitária e a plena recuperação da atividade econômica e social dependem, em grande medida, do sucesso do nosso plano de vacinação contra a Covid-19. Para isso, optamos por uma estratégia diversificada, que inclui parcerias para transferência de tecnologia e produção nacional, contratos bilaterais com farmacêuticas multinacionais e a participação no mecanismo inovador da COVAX Facility, totalizando mais de 500 milhões de doses de vacinas contratadas. Tenho muito orgulho em referir-me a 2 centenárias instituições de saúde pública brasileiras, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Instituto Butantan. Graças a parcerias exitosas com a empresa sueco-britânica AstraZeneca e a chinesa Sinovac, Fiocruz e Butantan produzem em território nacional a totalidade das vacinas usadas hoje na imunização dos brasileiros contra a Covid-19. Para isso, contamos com a cooperação fundamental da República Popular da China, que produz e permite exportar ao Brasil todo o IFA necessário para a nossa produção local. Além disso, temos contratos bilaterais com a Janssen e Pfizer, cuja primeira entrega de 1 milhão de doses tive o prazer de receber ontem em São Paulo, como resultado de ação diligente e responsável de nossos gestores. Teremos em aplicação no Brasil todas as 4 vacinas contra a Covid já autorizadas pela Agência Reguladora Nacional, Anvisa. Em paralelo, o Brasil também aderiu à iniciativa COVAX Facility, com um pagamento inicial de quase 150 milhões de dólares, um dos mais elevados aportes entre os participantes da iniciativa, com base em parecer técnico da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Optamos por adquirir vacinas equivalentes a 10% da população, totalizando 42,5 milhões de doses contratadas. Para orientar o processo de vacinação, o Ministério da Saúde desenvolveu o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, PNO, com apoio científico de especialistas e pautado nas recomendações do Grupo Consultivo Estratégicos de Especialistas em Imunização, SAGE, da Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde ofertará gratuitamente a vacina contra a Covid-19 a toda a população do Brasil, atendendo prioritariamente trabalhadores da saúde e grupos vulneráveis. Contamos com a vasta experiência acumulada do nosso Programa Nacional de Imunização, o maior programa público de vacinação do mundo, que dispõe de mais de 37 mil salas espalhadas por todo o território brasileiro. Até o momento,
distribuímos mais de 60 milhões de doses de vacinas e aplicamos mais de 41 milhões de doses. No mês de abril, conseguimos superar a meta de doses aplicadas, atingindo um recorde de 1,7 milhão de doses de vacinas aplicadas em apenas um dia. Mas o Brasil pode ainda mais. Temos capacidade de vacinar 2,4 milhões de pessoas todos os dias, sem desprezar as dificuldades resultantes do cenário de escassez de oferta de vacina, desde que assumimos o Ministério da Saúde, cumprindo as determinações do presidente Jair Bolsonaro. Atuamos de maneira incansável, em parceria com outros ministérios, em particular o Ministério das Relações Exteriores, para vocalizar em reuniões com representantes de organismos internacionais e com autoridades de outros países a importância do Brasil receber as doses contratadas no âmbito da COVAX Facility no mais curto prazo possível. Em contexto pandêmico, a defesa do acesso justo e equitativo a vacinas contra a Covid-19 merece ser lida à luz do quadro epidemiológico da doença. Nesse sentido, reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacina para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação, de modo a conter a fase crítica da pandemia e evitar a proliferação de novas linhagens e variantes do vírus. Além dos dois eixos principais assinalados, de medidas farmacológicas conjugadas à aceleração da vacina. Atuamos incansavelmente para também prestar apoio emergencial a todas as unidades da federação, de modo a assegurar o acesso a oxigênio medicinal e ao conjunto de medicamentos necessário à intubação orotraqueal, composto por anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, em alta demanda no mercado. Nesse esforço, agradeço em especial o apoio recebido da OPAS, em particular da nossa amiga, a doutora Socorro Gross, representante da organização no Brasil, aqui conosco. Agradeço também a solidariedade do setor privado brasileiro, da comunidade internacional e de países parceiros que têm se mobilizado para facilitar o acesso do Brasil, não somente a oxigênio, medicamentos para intubação orotraqueal, mas também a ventiladores e equipamentos de proteção individual. Tenho a satisfação de indicar que o Brasil, por sua vez, também pode prestar cooperação a países amigos, não somente com itens necessários no combate à pandemia, como também em medicamentos cuja necessidade já é bem conhecida, como o tratamento de HIV/AIDS. Entendo que em momentos de crise dessa magnitude, precisamos estar à altura dos desafios que nos apresentam. O nosso governo vem investido no complexo econômico e industrial da saúde, com destaque para o Parque Industrial de Biotecnologia em Saúde a ser construído em Santa Cruz, com investimento da ordem de 3,4 bilhões de reais. Com efeito, como fruto de nossa primeira conversa com o Dr. Tedros Adhanom, no último dia 3 de abril, planejamos a vinda de missão técnica que possa permitir cooperação com o Brasil para o aumento da capacidade de produção nacional. Nosso país tem vocação para atender não apenas a demanda nacional, mas também regional por vacinas e biofármacos, e investiremos recursos humanos e financeiros nessa missão. Estamos acompanhando as discussões na OMC sobre iniciativas para combater a pandemia, inclusive aquelas relacionadas ao sistema de proteção da propriedade intelectual. Defendemos a imediata disponibilidade e o acesso a vacinas da Covid-19, de maneira justa e equitativa, e entendemos que a imunização deve ser considerada um bem público global. O Brasil entende que o acordo TRIPS compreende adequado conjunto de incentivos à inovação e à flexibilidades consagrada na Declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública, inclusive à luz do princípio do interesse público para enfrentar a crise de saúde.
Junto a outros países da OMC, defendemos iniciativa que encoraja contratos entre desenvolvedores e fabricantes com vistas a assegurar a identificação e o uso de capacidade instalada para a produção, facilitar a celebração de acordos de licenciamento para transferência tecnológica, expertise e know-how, identificar e resolver de forma consensual qualquer barreira comercial à produção e à distribuição desses produtos, inclusive as relacionadas à propriedade intelectual. Tal proposta busca atender à necessidade de geração de consenso, que sempre pautou a atuação brasileira, não somente na OMC, mas em todo o contexto multilateral. Em estreita coordenação com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, tenho buscado participar ativamente das discussões sobre saúde global, com vistas a contribuir ao melhor equacionamento dos desafios presentes. Seguiremos fortemente engajados nas discussões em curso nesta organização sobre a necessidade de seu fortalecimento, e em especial no que se refere à preparação e resposta a pandemias, ao financiamento sustentável e à promoção da abordagem de saúde única. Senhoras e senhores, permito-me dedicar algumas palavras em especial atenção destinada à proteção da população indígena no contexto da pandemia. No Brasil, os povos indígenas que se encontram em terras indígenas contam com um sistema de saúde especificamente desenhado para atender suas necessidades sociais, culturais e geográficas, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. Por meio da SESAI, o Ministério da Saúde vem disponibilizando, desde janeiro de 2020, uma série de documentos técnicos para que os povos indígenas, gestores e colaboradores possam adotar medidas para prevenir e tratar a Covid-19. Considerando a vulnerabilidade desses povos, as doenças respiratórias, foi antecipada a vacinação contra a influenza nos povos indígenas em 2020 e 2021. Foram ainda priorizados pelo governo federal na vacinação contra a Covid-19. Já foram distribuídas doses suficientes para atender a todos os indígenas com mais de 18 anos em territórios indígenas, mais de 900 mil doses. Ao todo, mais de 75% já tomaram a primeira dose e 58% a segunda dose. No total, mais de 500 mil doses foram aplicadas na população indígena até o momento. Senhoras e senhores, a emergência da pandemia da Covid-19 demonstrou a necessidade do fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde, com foco da atenção primária. Temos à nossa frente o desafio de assegurar a manutenção de serviços essenciais de saúde no âmbito do SUS. Como médico cardiologista de formação, não posso deixar de destacar nossa constante preocupação em manter o acompanhamento e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, em especial frente ao risco de pior desfecho de saúde em caso de Covid-19. Ainda em março, ao assumir o Ministério, pude assinar com a OPAS Brasil nossa adesão à iniciativa HEARTS, que apresenta abordagem estratégica para a melhoria do sistema cardiovascular. Não poderia concluir minha apresentação sem antes deixar meu agradecimento sincero a todos os trabalhadores da saúde na linha de frente, que vêm incansavelmente desde o início da pandemia, com dedicação e despreendimento. O trabalho em saúde e seus agentes são fatores essenciais para a manutenção do sistema de saúde, e bem como para o desenvolvimento sanitário, econômico e social. Estou convencido da necessidade de promoção de iniciativas para qualificar, valorizar, proteger e suprir a força de trabalho em saúde, de modo que possamos superar a atual crise da saúde pública e suas múltiplas consequências, bem como estarmos melhor preparados para futuros desafios. Finalmente, eu gostaria de agradecer particularmente ao Dr. Tedros Adhanom por sua colaboração muito forte com o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Minister, and thank you once again.
Although headquarters and our regional office for the Americas play an important supporting role, the on-the-ground work of WHO and PAHO in Brazil is led by an extremely talented and dedicated country office, led by our country representative, Dr. Socorro Gross. Dr. Gross, thank you for everything you and your team have done and continue to do. Welcome, and you have the floor. Muito obrigada, Dr. Tedros. Bom dia a todos e todas. Cumprimento também ao Ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, e ao meu colega, Dr. Ciro Ugarte. A OPAS tem longo histórico de cooperação com o Brasil, tanto no nível nacional quanto no estadual e municipal, sempre buscando o fortalecimento desse grandioso sistema único de saúde brasileiro, o SUS. Nosso trabalho conjunto na resposta à Covid-19 começou antes mesmo do primeiro caso notificado no país. Desde então, temos nos empenhado dia e noite no aprimoramento de capacidades e no apoio às ações prioritárias de saúde, com foco no fortalecimento de análise da situação, vigilância, laboratório, atenção à saúde e comunicação de risco, de modo a gerar conhecimentos e lições aprendidas que beneficiam a todos. Temos trabalhado também com as instituições do Brasil para conhecer melhor a dinâmica do vírus, fortalecendo as atividades de sequenciamento genômico e apoiando pesquisas do impacto da variante P1. Neste momento, trabalhamos com o governo do Brasil para atender às necessidades urgentes de equipamentos e medicamentos e para ampliar e acelerar o acesso à vacinação, utilizando fundos estratégicos rotatórios da OPAS que há décadas têm servido a nossos países. Ademais, para reduzir a circulação do vírus em estados e municípios brasileiros, temos apoiado a construção de planos e critérios para ajuste de medidas de saúde pública, levando sempre em consideração o contexto e a situação local. Para facilitar a tomada de decisões, compartilhamos com o Brasil as principais evidências disponíveis no mundo. E como muitas delas não estão em português, empenhamos todos os esforços para traduzi-las rapidamente. Também temos disponibilizado em parceria com as autoridades de saúde uma série de treinamentos presenciais, cursos virtuais e guias de orientação atualizadas. Promovemos ainda o intercâmbio entre o Brasil e outros países que solidariamente compartilham suas experiências de maneira a desenvolver protocolos nacionais com base nas estratégias e descobertas mais atualizadas. Também fazemos essa troca de conhecimentos entre os próprios estados brasileiros, inclusive com missões aos estados e municípios, para qualificar protocolos e atenção a toda a população, principalmente aos mais vulneráveis. Durante os momentos mais críticos da pandemia, estivemos presentes nos estados para participar ativamente dos esforços de coordenação da resposta através dos centros de operações de emergência. Sabemos que ainda há muitos desafios pela frente e por isso estamos juntos para salvar vidas e não deixar ninguém para trás. Senhor Ministro Queiroga, saiba que o Brasil pode contar sempre conosco. Obrigada. Thank you so much, Dr. Gross, and I send my greetings and deep appreciation to all of our WHO PAHO colleagues in the country office in Brazil. We're very proud to call you our colleagues. Obrigado. Of course, Brazil is not the only country in the Americas to have been hit hard by COVID-19. Globally, the region of the Americas has been the most affected by the pandemic. It's now my great privilege to welcome Dr. Ciro Ugarte, the Director of the Department of Health Emergencies in the WHO region of the Americas and the Pan American Health Organization. Ciro, thank you for your leadership throughout this incredibly difficult period for your region. And welcome, and you have the floor.
Thank you, Dr. Tedros. Good morning, good afternoon, good evening, Dr. Quiroga, Dr. Gross, colleagues. The COVID-19 pandemic has become more complex, not only in Brazil, but in all South America. Today, most of the countries in the southern cone and the Andean region are going through new peaks of transmission. Countries like Peru, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, and Guyana are reporting a dramatic rise in infections, and their health services are overwhelmed. Infections in Colombia will soon reach the high levels that they had in January, and intensive care units beds are running out in major metropolitan cities like Bogota and Medellin. Since the beginning of 2021, several countries in our region are reporting increases in COVID-19 cases in their younger populations. These are linked to increased exposure and no vaccination in these groups, as most countries have few vaccines and are applying them to vulnerable older groups and healthcare workers. These surges in cases have also led to an increase in hospitalizations of younger people. PAHO is orienting the countries to plan on coping with sudden increases in the consumption of critical inputs such as oxygen, intubation, drugs, and personal protective equipment. We are also advising on improving protection of the healthcare workers. Latin America and the Caribbean urgently requires access to more vaccines against COVID-19, as the Minister of Health of Brazil already mentioned. These vaccines, we need more rapidly available through existing multilateral mechanisms such as COVAX and through donation mechanisms. COVAX has delivered 7.3 million doses of vaccines in Latin America and the Caribbean so far, but the need for vaccines is much greater. Many countries cannot afford large bilateral deals with producers and are relying on COVAX for vaccines, but the outlook is not optimistic for increased supplies soon. Latin America and the Caribbean also need more funding for strategic goods, including PPEs, medications, for intubation, oxygen, and antigen rapid tests to ensure the health services can respond to the new surge. Last month, the United States government approved $3.5 billion in emergency funding for the Global Fund's effort to fight the COVID-19 pandemic in low and middle income countries. But not enough of these funds have been directed to the Americas. We would like to see our 22 eligible countries submit ambitious fast-track projects to aid in their urgent response to COVID-19. At this stage of the pandemic, the panorama is very concerning for Latin America and the Caribbean. Our countries are engaged in multiple battle fronts. They face challenges in getting enough vaccines to immunize large percentages of the populations, and the countries also are operating in the context of a huge economic crisis that has increased poverty. While their health sector workforce faces huge stress, the countries confront a pressing need to continue the health services response. Thank you, Dr. Tedros. Thank you, Ciro, and my thanks and greetings to all of our colleagues in PAHO for your outstanding leadership and support for Brazil and all member states in the Americas. Although cases and deaths are declining, it's more important than ever that together we support health workers and continue to take a comprehensive and coordinated approach to drive down transmission and prevent a resurgence and further loss of life. That means public health measures, including surveillance, testing, contact tracing, supportive quarantine, and compassionate care. And it means individual measures, including physical distancing, masks, hand hygiene, and ventilation. If everyone does their part, governments at all levels, WHO, PAHO, and our partners, the private sector, faith-based organizations, civil society, communities, and every individual Brazilian, we will beat the virus.
Christian, back to you. Thank you so much, Dr. Tedros. Let me now open the floor to the questions from the media. We'll start the round with Brazil-based journalists, and I'll call upon Maria Eduardo from Correio Brasiliense. Maria, please unmute yourself. Bom dia. Eu gostaria de perguntar para a OMS sobre essa marca atingida ontem de 400 mil mortos aqui no Brasil. A OMS vem alertando o país há tempos, assim como algumas autoridades sanitárias brasileiras, e eu queria saber de vocês se parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Além disso, gostaria de saber do ministro da Saúde se ele garante que toda a população brasileira será vacinada ainda em 2021, diante da falta de vacinas, desse ritmo acelerado de vacinação que a gente tem encontrado aqui no Brasil. Agora, enquanto as coisas melhoram em outros países, a gente tem enfrentado o nosso pior momento, saindo dele ainda, e poderíamos ter fechado vacinas antes, com a Pfizer, por exemplo, mas aconteceu isso tardiamente na avaliação de alguns especialistas. O ministro consegue garantir que a população vai ser vacinada, que toda a população vai ser vacinada ainda em 2021? Obrigada. Thank you very much for this question. And we'll go to Ciro Ugarte, please, from PAHO. Ciro, please unmute yourself. Thank you. These are very important questions. Regarding some of the epidemiologic information and some of the questions, I would rather prefer the Minister of Health of Brazil to respond. But meanwhile, I will ask Dr. Silvan Aldighieri, who is the incident manager at PAHO, to provide some inputs on that regard. Silvan, please. Yes, thank you, Ciro, and good morning, good afternoon to everyone. The regions of the Americas has reported during the last 15 months more than 62 million cases and more than 1.5 million deaths. At this moment, most of the countries in South America, Southern Cone, Andes, Guyanese Shield, are reporting increasing trends. And in many of these countries, ICUs are overwhelmed with severe patients. The most important, in this context, the most important action to help health services to bend the curve is the strict implementation of public health and social measures. This is the most important. And unfortunately, during the last 3 to 4 months, with a sequence of holidays triggering big movement of population, Christmas, New Year, Carnival, Easter week, we have noticed that in many countries of the Americas there was a suboptimal implementation of these public health measures. So, yes, in all countries of the South America, Central America, when there was a relaxation of public health measures, yes, there was an increase in cases and death that could have been avoided. So this is my piece of contribution for the questions, but I assume that there will be other inputs from other colleagues connected today. Thank you. Thank you very much. This was Dr. Silvan Aldighieri, who is the Incident Manager for COVID-19 in PAHO WHO and also the Deputy Director for Health Emergencies. Before I hand to the Honourable Minister for the part 2 to come in, I'll ask Dr. Simão for some input.
Obrigada, Maria Eduarda, e bom dia para os colegas que estão no Brasil e os colegas em Washington também. A sua questão relacionada ao número de mortes no Brasil, na verdade, a gente está vendo com uma extrema tristeza que se constata esse nível de letalidade com relação ao vírus, mas sem querer diminuir a importância que esse número de mortes tem individualmente para famílias, para pessoas e para os profissionais de saúde que estão trabalhando com isso. Eu queria também colocar que essa é uma questão que está se vendo em vários países do mundo, né? E nós vimos isso em países desenvolvidos, países com sistemas de saúde extremamente bem estabelecidos, sentiram a pressão enorme, né? O Reino Unido até recentemente estava ainda em lockdown, pressão enorme sobre o sistema e com índices bastante grandes de mortes por conta dessa doença. Eu acho que tem um contexto atual em que já se sabe que já se sabe mais como lidar clinicamente com os casos de Covid, né? Por exemplo, com o uso do oxigênio, e você tem as questões relacionadas à dificuldade de suprimento do oxigênio, e isso é um dos fatores em que você pode dizer que tem mortes evitáveis se tiver um sistema logístico que está suprindo uma situação emergencial de forma constante. Você também tem o uso de medicamentos como a dexametasona e outros corticoides em pacientes severos na UTI que ajudaram bastante a diminuir a fatalidade por conta desse vírus. Por outro lado, acho que como o nosso colega Silvan acabou de ressaltar, é extremamente importante reduzir a pressão sobre o sistema de saúde com as medidas de saúde pública para que esse sistema possa dar conta adequadamente dos pacientes que são internados nos hospitais, né? E para isso você tem que reduzir a transmissão na comunidade por meio das medidas que já foram mencionadas, inclusive pelo ministro, distanciamento físico, uso consistente de máscara, higienização das mãos, busca dos contatos, diagnóstico precoce dos casos de Covid para romper as cadeias de transmissão. Então, é com uma imensa tristeza que a gente vê esse número de mortes no Brasil e também em outros países e infelizmente, constatando que algumas dessas mortes, provavelmente muitas delas poderiam ser evitadas e que podem ainda ser evitadas mais no futuro se nós tivermos capacidade de reduzir a transmissão comunitária. Obrigada. Thank you very much, Dr. Simão. Let me now turn to the Honorable Dr. Quiroga, Minister of Health. Your Excellency. A Mariângela já me ajudou bastante na resposta dela. Eu acho que é fundamental o empenho de todos, não só das autoridades sanitárias, dos 3 níveis, federais, estaduais e municipais, mas a adesão da população a essas medidas sanitárias, que não vai ser na base da lei que vamos fazer isso. Temos que conscientizar as pessoas acerca das medidas não farmacológicas para reduzir a circulação do vírus e tenhamos um combate mais efetivo a essa pandemia. Mas a prioridade número 1 do Brasil é a campanha de imunização. O presidente da República, de maneira reiterada, já falou acerca da importância da vacinação em cadeia nacional de televisão e não só falou, como editou uma medida provisória, como eu falei aqui, alocando mais de 20 bilhões de reais para a aquisição de doses de imunizantes. O Brasil, desde maio de 2020, participou de pesquisas com a Universidade de Oxford que resultaram na transferência de tecnologia para a produção de vacinas na Fiocruz. E também atuou fortemente, alocando recursos para a modernização do parque industrial do Instituto Butantan, para que esses 2 institutos, como estamos vendo hoje, fossem responsáveis pela totalidade das doses aplicadas aqui no nosso país. Então, desde maio, atuamos na pesquisa. Por exemplo, pesquisas com as vacinas Pfizer. Mais de 2.900 brasileiros participaram de pesquisas. Pesquisa com a vacina da
Janssen, pesquisa com a vacina Coronavac e com a vacina AstraZeneca. Logo que a Anvisa aprovou a primeira vacina, nós começamos imediatamente a aplicá-las em janeiro. O Brasil tem uma das legislações sanitárias mais avançadas do mundo e não compete ao ministro da Saúde intervir na regulação de um órgão de Estado, que não é o órgão de governo. Então, por determinação do presidente da República, só devemos aplicar agentes imunizantes que estejam aprovados pela Anvisa. E o presidente faz isso em estrita observância à legislação. Então, nesse sentido, não há que falar em atraso de vacinação no Brasil. Nós começamos a nossa vacinação assim que a lei assim nos permitiu. E já avançamos com a nossa vacinação. Até segunda-feira, nós vamos distribuir mais de 16 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Então, 16 milhões de doses. Isso, por exemplo, equivale a populações de países como Portugal, como Grécia, como Israel. E essas vacinas, logo que distribuídas, elas são, através de estados e municípios, disponibilizadas para a nossa população. Estamos trabalhando fortemente em parceria com a OPAS para termos as doses do COVAX Facility o mais rápido possível em nosso país. Também, através de contratos bilaterais com farmacêuticas, vamos adquirir mais doses de vacina. Estamos na iminência de assinar um novo contrato com a Pfizer para mais 100 milhões de doses de vacina da Pfizer no Brasil. Então, a nossa palavra em relação à imunização é uma palavra de esperança. Temos doses suficientes já para o segundo semestre e é possível se garantir que até o final do ano de 2021 tenhamos a nossa população inteiramente vacinada. Mas não é só isso. Nós precisamos ter uma atenção à vigilância genômica. Nós temos variantes desse vírus. A Fundação Oswaldo Cruz, que tem expertise reconhecida por todos, em parceria com o Ministério da Saúde, tem atuado de maneira muito eficiente na detecção dessas variantes. Também realizamos pesquisas para verificar se essas variantes elas são sensíveis às vacinas que já constam do nosso programa de imunização. O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumo Estratégico, tem apoiado pesquisas. Agora mesmo vamos fazer uma pesquisa em parceria com a Universidade de Oxford, com a Fiocruz e a Unesp, que é uma universidade estadual do estado de São Paulo de muita referência, para imunizar toda a população da cidade de Botucatu e assim verificarmos a efetividade da vacina da AstraZeneca. É importante que as autoridades sanitárias passem informações corretas para a sociedade brasileira e que a mídia nos ajude, né? Por exemplo, nós temos a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina muito eficiente, que as informações desencontradas que são levadas à nossa população fazem com que, às vezes, as pessoas não queiram receber esse imunizante de maneira desarrazoada, porque nós sabemos que a segurança desse imunizante é muito boa e a sua eficácia também. Então, eu acho que nós, que somos as autoridades sanitárias, juntamente com a mídia, temos que olhar para frente, deixar de fazer luz, deixar de fazer calor e trazer a luz da esperança no fim dessa pandemia com uma campanha de vacinação em massa da nossa população. Obrigado, Honorable Minister. The next question goes to Lorival Sant'Anna from CNN Brazil. Lorival, please unmute yourself. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. O ministro brasileiro já enfatizou a independência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil e ela não aprovou a vacina russa Sputnik e está sob pressão para reverter essa decisão por parte de governadores dos estados do Nordeste brasileiro,
do laboratório privado local que pretende fabricá-la, e até o Supremo Tribunal Federal aceitou apreciar essa matéria. Pergunto ao ministro Marcelo Queiroga a posição do governo brasileiro sobre essa disputa, e ao diretor-geral Tedros Adhanom sobre por que a Organização Mundial de Saúde não considera que a Sputnik não preencheu nem os requisitos mais básicos para a sua aprovação pela OMS. E se a OMS tem alguma sinalização dos Estados Unidos sobre o destino das 60 milhões de doses da AstraZeneca excedentes. Muito obrigado. Thank you very much, Lirival. Let me take that opportunity to remind all journalists, please, to ask one question only, because we have a long list, and otherwise we don't get to even 3 questions. Let me pass the first part to the Honourable Minister, and then we'll have Dr. Simao take part 2. Your Excellency. Ótima pergunta. Como eu já me manifestei, o Brasil tem um marco regulatório estabelecido, a Anvisa é um órgão de Estado, portanto tem autonomia para a tomada das decisões. Os diretores, eles são pessoas técnicas e têm a capacidade de resistir a essas pressões políticas que são normais dentro de um país democrático e, sobretudo, dentro de uma ambiência de uma pandemia como essa que infelicita a vida da nossa sociedade. O governo brasileiro, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, fez uma conferência de cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin. O Brasil integra um bloco econômico com Rússia, com China, são nações amigas, e assim que a Anvisa aprovar esse agente imunizante, será incluído no nosso Programa Nacional de Imunização, sem nenhum problema. Agora, cabe às agências regulatórias, a Anvisa é uma agência muito reconhecida. Eu acho que a comunidade internacional sabe o conceito que tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos aguardar a manifestação da Anvisa para, a partir daí, o Ministério da Saúde tomar as decisões. Claro que somos um país democrático, o Supremo Tribunal Federal também participa e vamos observar as decisões do excelentíssimo senhor ministro Lewandowski acerca do tema. Thank you very much, Your Excellency. Dr. Simao, please. Muito obrigada, Lorival, pelas perguntas. 2 perguntas, eu vou tentar responder as 2 questões. Com relação à Anvisa, eu queria reforçar a colocação do ministro da Saúde, que a Anvisa é um parceiro da Organização Mundial de Saúde, é altamente reconhecida internacionalmente pela excelência do serviço regulatório que presta, e a OMS tem experts da Anvisa que fazem parte de diferentes inspeções, diferentes grupos de trabalho da OMS. Com relação especificamente à vacina do Instituto Gamaleya, que é chamada de Sputnik 5 ou Sputnik V, o processo ainda está em andamento junto à OMS. A empresa entrou com o pedido de listagem de uso emergencial em 9 de fevereiro e é um pedido aberto em que todos aqueles candidatos de vacina que estão se habilitando por uma autorização emergencial da OMS, eles podem ir colocando os dados à medida que eles vão sendo disponibilizados no dossiê da OMS. Então, duas questões importantes para esclarecer. O Instituto Gamaleya ainda está em fase de fornecimento de dados para o dossiê da OMS, mas a OMS já teve uma equipe junto com a Agência Europeia de Medicamentos fazendo inspeções na Rússia agora no mês de abril para boas práticas clínicas, e a partir de 10 de maio, por 3 semanas, vai estar inspecionando 4 locais de produção da Sputnik V
na Rússia com uma equipe de trabalho internacional, inclusive parte dessas inspeções é feita junto com a Agência Europeia de Medicamentos. Então, a gente espera ter, se tiver o dossiê completo e as inspeções terminadas, a gente espera que possa fazer a análise do processo integral do Instituto Gamaleya durante o mês de julho. Essa é a estimativa que a OMS faz agora. Quanto à relação à sinalização dos destinos dos 60 milhões de doses da AstraZeneca que vão ser doadas pelo governo dos Estados Unidos, eu queria dizer que há negociações bastante adiantadas entre o que a gente chama, que é o mecanismo global, que é coordenado pela Iniciativa de Vacinas, a Gavi, pela OMS, pelo CEP e pela Unicef, pelo Fundo das Nações Unidas, Unicef. Negociações estão acontecendo com o governo americano para a doação dessas doses por meio dessa COVAX Facility, desse mecanismo global, de modo que se possa assegurar que elas possam ser utilizadas naqueles países que têm maior necessidade nesse momento. Muito obrigada. Obrigado. Next question goes to Jamil Chad from UEL, Brazil. Jamil, please unmute yourself. Yes, can you hear me, Christian? Yes. Yes. Thank you for taking my question. Dr. Tedros, especially last year, you were very open when countries came with a lot of pressure on you, asking for an inquiry, for a re-examination on how WHO responded to the pandemic, especially in those first months. My question to you, do you think the Brazilian government should also be open to an examination on its role on the pandemic? E para o ministro Queiroga, uma pergunta sobre a COVAX. O senhor acha que foi um erro ter pedido só 10% da cobertura da população? Muito obrigado. Thank you very much, Jamil, and I'll hand to Dr. Tedros. Yeah, thank you very much. I think for institutions, any government doing assessments is a routine thing, the basics. So it helps us to learn from what happened, to understand the success areas and to understand the challenging areas, and then to improve in the future. So this is the basics, but it's up to the country also to use its own regulations or laws to do assessments. Thank you. Thank you very much, and I'll ask the Honourable Minister, and I understand the Honourable Minister will have possibly to leave right after this answer, and will stay possibly for 1-2 more questions to cover more global questions afterwards. Your Excellency, please. Eu gostaria de agradecer à Organização Mundial de Saúde, especialmente ao Dr. Tedros Adhanom, à doutora Mariângela Simão, por essa oportunidade de discutir com toda a mídia internacional e externar a posição do governo brasileiro sobre o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O governo tem atuado fortemente no acompanhamento, na vigilância em saúde, para que encontremos os melhores caminhos e oferecer as respostas que a sociedade brasileira e mundial espera de todos nós, os agentes públicos, e consigamos vencer essa pandemia. Eu concordo com o que o Dr. Tedros Adhanom falou acerca da necessidade de avaliações constantes e periódicas, não só em relação à Covid-19, mas ao enfrentamento das doenças de uma maneira geral. Isso é a tarefa do dia a dia. O grande legado que fica para mim, como ministro da Saúde, é a necessidade de fortalecer o nosso sistema de saúde. O Brasil é um país continental com mais de 220 milhões de habitantes e é um grande desafio enfrentar uma pandemia como essa, com as nossas heterogeneidades. Não esquecer
que o Brasil tem um sistema de saúde suplementar paralelo que atende 48 milhões de brasileiros com receitas de contraprestação da ordem de 243 bilhões de reais por ano, que também participa da assistência à saúde dos brasileiros nesse momento difícil, né? Então, precisamos fazer com que essas análises sejam feitas de forma global, não só em relação à saúde pública, mas também em relação à saúde suplementar, para que possamos tirar as lições e aprimorar o nosso sistema de saúde. Eu estou muito feliz de participar desse evento. Então, um grande abraço a todos. Thank you very much, Honourable Minister, and thank you for staying with us and being available for further questions. Now, the next question goes to Antonio Brotto from FA News Agency. Antonio, please unmute yourself. Thank you, Christian. So my question, as we are talking about Latin America this afternoon, I would like to have some comments on the evolution of vaccination campaigns in that region. Which countries of the region do you think are in more need of receiving additional doses by donation, for example, by COVAX? And also, do you think that in some countries in Latin America, like Chile, for example, the vaccines have created a false sense of security? Thank you. Thank you very much, Antonio. This is a two-question day, apparently, today. I'll ask our colleague, Dr. Ciro Ugarte in PAHO, please, for that one. Thank you. Thank you so much for that question. As has been mentioned previously, several of the countries of the Americas have been heavily affected by COVID-19 pandemic for more than a year already. And in that regard, the countries that are experiencing a huge increase in the number of cases and deaths are the ones who should be prioritized. As the Minister of Health of Brazil already mentioned, one of the criteria to save lives is to provide all the services, but also the availability of vaccines. In that regard, there are countries in Central America and Southern Cone, and mentioning specific countries would be at this moment a situation that would lead us to identify one country and reduce the presence of other countries. But in general, the situation is that when we see a sharp increase of cases, and this increase of cases is showing in the trend that will increase the number of deaths, those are the type of measures that must be taken into consideration when the allocation of vaccines is being provided. Several of those countries desperately are looking for other mechanisms to get those vaccines. But of course, the availability of vaccines in the world context, particularly the huge increase of number of cases, for example, in India, is affecting the availability of vaccines worldwide. Still, some of the countries are showing their solidarity already, and they are willing to provide as a donation. And these mechanisms, regional mechanisms, should be the channel to prioritize those countries that will need more vaccines rather than the others. Thank you. Thank you very much, Dr. Ugarte. And just to name again, this is Dr. Ciro Ugarte. He's Director of Health Emergencies at PAHO, the World Health Organization, in Washington. Next question goes to Smriti Malapati from Nature. Smriti, please unmute yourself. Apologies. Hello, thank you. Can you hear me? Yes, please go ahead. Okay, thanks. Thank you. Could the WHO please provide an update on whether the Sinopharm vaccine will be approved for emergency use today, and how important would emergency use listing of the Chinese vaccines that are currently under review be for the Americas should that happen? Thank you. Thank you very much. I'll turn to Dr. Maria Angela Simão, please. Thank you, Pirti.
The assessment for the emergency use listing is made by an external advisory group, expert group from WHO. They are still meeting as we speak. Right? This week they met to assess Sinopharm, to assess Moderna, which was also today, and next week it meets to assess Sinovac. Okay, so it's very important that we get vaccines that are proven safe and effective into the global market right now, as we are seeing that we have a lot of instability in the supply. We have issues with the supply from India. We have issues with different vaccine manufacturers with a lack of the drug substance. So we do need more vaccines to come into the market, and these vaccines need to be emergency use by WHO in order for them to be used for international procurement. So by the beginning of next week or end of next week, we will have the final assessment of these 3 vaccines out. And there are other vaccines that are under assessment as well. Thank you. Thank you so much. And for a final question, we'll swap continents again, and we'll go to Latika Book from Sydney Morning Herald. Latika, please unmute yourself. Thank you, Christian. My one question to the panel is, Australia is going to make it illegal for citizens of Australia who are currently stuck in India to fly home, and this would be fines of $66,000 and 5-year jail terms. Is that an acceptable measure, in the WHO's opinion, to stop the spread of coronavirus? Or is citizenship something that the WHO says should be allowed regardless of the health implications there? Thank you very much, Latika. I don't think we can comment on individual measures by member states, and we'll leave it at that. So I'll take another last question then. We'll go to Laurent Sierro from Swiss News. Laurent, please unmute yourself. Not sure if Laurent got deterred because I announced the last question before we have him. Laurent, Can you hear me? Ahead. Yes, please go ahead. Yeah, sorry, there was an issue. Thank you for taking my question. A few regions in Switzerland have now opened the vaccination for young people as young as 16 years old. Does that make sense in the sequence we are in terms of vaccination? Thank you. Thank you very much, Laurent. We'll check if Dr. Kate O'Brien is still with us online. I think she's not anymore. Then possibly Dr. van Kerkhove. Thanks. Again, I'm not going to comment on a specific country's plan, but we advocate for those who are most at risk to receive the vaccine first in all countries. So these are health workers, people of advanced age, people with underlying conditions, because these are individuals who are most at risk for infection and also most at risk for developing severe disease. And what we are advocating through COVAX, and you hear us many, many times speaking about this, is for vaccine equity and to ensure that those who are most at risk receive the vaccine first. Having said that, countries are taking into account a staged approach of how they implement their vaccines and the vaccines that they have. And they're doing this as clearly as they can with age and with occupation and things like that. And so what we do hope is that individuals, when you are able to receive a vaccine, that you do get vaccinated, because we do need more and more people to be vaccinated. And we also advocate for countries to share doses of their vaccines through COVAX, so that more people around the world, can, especially those who are most at risk, receive the vaccine first. We all know how important this is, and it needs to go beyond words. But I do also, while I have the floor, to say it's not just vaccination. We do have to continue to adhere to all of the measures that keep us safe. You've heard us say many times, it's not vaccines only, it's vaccines and the global situation right now is quite fragile. There are a lot of countries right now that are facing really intense transmission. There are a number of countries
that could potentially see an upsurge because they don't have access to the vaccines, because public health and social measures are being relaxed in some places, because there may be some big social events or mass gathering events coming up. We all have to continue to make sure that we keep ourselves safe through distancing, through masks, through hand hygiene, staying home if being asked, and to be supported through government. So it is that comprehensive approach that remains absolutely critical while we get through this really fragile time. Thank you very much, Dr. Kerkhove, and we reached the end of our briefing today. I want to thank all our participants today, especially the Honorable Minister and, of course, our colleagues in PAHO in Washington and in the country office. We will be sending the audio file and Dr. Tedros' remarks right after the press conference. The full transcript will again be posted tomorrow on the WHO website. Any other follow-up questions, please send email to mediainquiries@who.int. And now let me hand to Dr. Tedros for the final remarks. Yeah. Thank you, Christian. So I'd like to thank Minister Queiroga for joining us today, and also to our colleagues, to Socorro and Ciro, for joining, and also to the media members for joining today, and see you in our upcoming pressers. Thank you. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.